A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer ter você aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E dessa vez o nosso segundo subsídio da nossa revista, que tem como título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E como eu já disse, hoje é a nossa segunda lição, que tem como tema o novo nascimento. A segunda lição vai estar baseada no capítulo 3 do livro de João, e eu já quero convidar você que por um acaso já pensou sobre esse novo nascimento que vamos nomear como regeneração, nascer de novo. O que significa nascer de novo? O que Jesus veio fazer por nós? Ele veio nos melhorar? De fato, nós vamos compreender nessa aula que não, Jesus veio para nos transformar, fazer-nos de um novo fundamento, e esse fundamento está baseado no Espírito. Então eu já quero convidar você que ainda não é inscrito neste canal, a se inscrever e deixar aí um comentário sobre esta aula, compartilhar essa aula e clicar no sininho para receber todas as notificações desse canal, para que você seja edificado. Então, sem demora, vamos lá para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Então hoje a lição número 2 com o tema O Novo Nascimento. Já vamos nos basear aí pela verdade prática e nós vamos trabalhar com algumas temáticas interessantes para a gente poder compreender bem o que essa lição quer tratar, o que o nosso comentarista quer trazer-nos. Nós vamos então nos basear no texto bíblico, vamos aprender um pouco mais sobre o que o texto bíblico, e aí eu te incentivo, professor, que você exponha o texto, trate o texto com seus alunos, assim como nós vamos fazer aqui. A verdade prática está escrito o seguinte: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação, mas não é uma transformação comum, é uma transformação radical da natureza do pecador. Então, como eu disse, Jesus não veio para nos melhorar, ele veio para nos transformar, e é uma transformação radical que passa por aquilo que pensamos, ou seja, pelo propósito pela qual nós expomos, a nossa vida, as nossas ações, e tudo quanto nós fizermos precisa passar por esse novo nascimento. E aí o texto bíblico vai se encontrar capítulo 3, nós vamos ler até do verso 1 até o verso 9 e depois vamos concluir no verso 16. Então eu vou ler com você, comentar um pouco sobre cada trecho e aí nós vamos complementando para nós chegarmos lá nos tópicos da nossa lição. O capítulo 3, verso 1 está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Então, como nós aqui já podemos iniciar, nós vamos falar, a lição trata sobre quem foi Nicodemos. Então nós já podemos tirar algumas questões aqui. A primeira delas é que Nicodemos era fariseu e ele era membro do Sinédrio, Os fariseus eram um grupo aí tido tanto quanto para Jesus quanto para João Batista como um grupo chamado, eles vão nomear como os hipócritas, A gente vai encontrar essa intenção em Mateus capítulo 3, verso 7, quando João estava apregoando e ele vai ver um grupo de fariseus e ele vai chamá-los de raça de víboras. Os fariseus, eles tinham muito ciúme de Jesus, porque Jesus questionava, enfraquecia a autoridade e as opiniões que os fariseus tinham. E isso era um dos motivos, então, pela qual nós podemos entender aí que um fariseu querendo se encontrar com Jesus, que é o que nós vamos escrever aqui, seria algo não tão bem visto pelo grupo farisaico deste período. No versículo 2 está escrito assim: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se tu fazes, se de Deus não for com ele. Então Nicodemos aqui, ele investiga Jesus, ele crê em Jesus, e que Jesus poderia ter resposta para as dúvidas que ele continha, Ele era professor, era erudito, mas foi até Jesus para ser ensinado. Isso é interessante. E é interessante também nós destacarmos, como eu disse anteriormente, que ele foi ter com Jesus à noite, provavelmente para que não fosse julgado, que não fosse condenado pelo seu grupo ali, qual ele pertencia. Então ele tinha medo, do que geraria a partir dessa visita, o que diriam a respeito da sua visita. Não importa quão preparado, quão estudado, quão inteligente nós possamos ser, é necessário que nós possamos ir até Jesus, mas com a mente e o coração aberto, para sermos ensinados verdades de Deus
sobre o que Jesus tem a nos passar. Ele foi ter com Jesus pessoalmente, embora ele pudesse, por exemplo, pedir para que um dos seus assistentes os fosse, o questionasse Jesus. Ele queria ver Jesus por si próprio, ele queria entender Jesus a partir da sua própria visão e ali tirar o que era a verdade, o que estavam dizendo sobre Jesus, Mais tarde a gente é interessante que lá em João capítulo 7, nós vamos ver no verso 50 e 51 que de fato Nicodemos vai declarar que Jesus é o Messias e ele vai falar na defesa de Jesus. No versículo 3 vai estar escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o que Jesus está fazendo aqui, Nicodemos foi encontrar com Jesus, disse: Rabi, sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faria o que você faz se não viesse verdadeiramente de Deus. E aí Jesus, ele fala sobre uma coisa e Jesus vai o confrontar sobre aquilo que ele entendia, sobre aquilo que ele compreendia. E o que Nicodemos entendia sobre o reino? Nós podemos perceber que a partir dos relatos, dos estudos de Nicodemo, provavelmente ele sabia que o reino de Deus era governado pelo próprio Deus e que seria restaurado para o povo de Deus. Só que Jesus vai revelar aqui, interessantemente, que o reino de Deus não era apenas para os judeus, mas para todos. Isso ele vai falar, ele vai concluir lá no verso 16, quando nós chegarmos ali, e que Nicodemos não poderia fazer parte do reino que ele vem questionar, que ele vem compreender, se ele não nascesse de novo. Então Jesus está dando o princípio ali para Nicodemos, que era compreender. Quer começar, Nicodemos? Quer entender mais sobre esse reino? Nasça de novo. Tem que nascer de novo. Era algo revolucionário. O reino, ele é pessoal, ele não é nacional, ele não é étnico. Para entrar no reino é necessário arrependimento, é necessário nascer novamente. E não é um nascimento qualquer, é um nascimento espiritual. Este reino que nós estamos tratando aqui na lição número 2 é um reino que será manifestado completamente quando Jesus Cristo voltar para julgar o mundo e abolir de fato o mal para sempre, o que nós encontramos lá em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. No verso 4 está escrito assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na mente de Nicodemos, os milagres podiam muito bem ser a indicação vinda rápida do reino de Deus, sendo um reino político. Ele compreendia que, ou ele entendia, ou ele esperava que o reino de Deus viria a ser um reino de fato político. Mas Jesus apresenta um conceito inteiramente diferente daquilo que Nicodemos esperava. Jesus, com os sinais, ele aponta para um reino que é espiritual e não um reino meramente político como aquilo que Nicodemos esperava. Aí no verso 5, Jesus vai dizer: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus fala sobre nascer de novo e ele vai agora complementar o que seria esse nascer de novo. Uma rápida análise, um rápido exame que nós podemos fazer sobre o uso da água, ali no capítulo 1, verso 33, capítulo 2, versos 6 e 7, capítulo 4, versos 6 e 7, capítulo 5, versos 2 e 3, capítulo 7, versos 38 e 39, nós vamos entender e revelar que no Evangelho de João, ela era um símbolo da ordem antiga, da lei, tá? Com seus rituais de batismo, de purificação, de limpeza. E aí é necessário nós termos em mente 4 coisas para nós conseguirmos compreender o que Jesus quer dizer com nascer da água e nascer do Espírito. Primeiro, Jesus declara que ele não veio para desfazer, mas veio para cumprir. Não para destruir a lei, mas para fazê-la plena, Em Mateus 5,17 nós vamos encontrar essa declaração de Jesus. A segunda coisa que nós temos que ter em mente é que cada um dos exemplos que vão ser utilizados, nas citações do livro de João, igual nós falamos anteriormente, ela representa ali que a ordem representada pela água, ela não é destruída. Por exemplo, quando nós observamos ali no versículo 2, as talhas, elas não vão ser quebradas, elas vão ser enchidas. A terceira coisa que nós temos que observar é que em cada uma dessas citações, a água ela está inserida numa ordem que ela é nova, é posta como uma ordem nova. Por exemplo, o Espírito em 1,33, o vinho novo no capítulo 2, verso 10, uma fonte de água que jorra para a vida eterna no capítulo 4, verso 14, ou a perfeita saúde no capítulo 5, verso 9, ou o Espírito no capítulo 7, verso 39, em todas elas nós estamos inserindo a água como sendo parte indispensável
para este novo, para esta nova ordem, para este reino que Jesus vem inaugurar. A quarta coisa que nós temos que ter em mente é que no exemplo do verso 3, no capítulo 3, verso 10, Jesus está falando como um professor de Israel. Então, o que Jesus pode trazer, o que nós podemos compreender como a expressão água e espírito? Nós podemos entender que pode ser, primeiro, um contraste entre o nascimento físico, representado pela água, e depois o nascimento espiritual, que eu acredito que não seja plenamente, né, o que Jesus quer trazer, mas sim há uma segunda explicação, que é a regeneração do Espírito, que simboliza primeiro pelo batismo nas águas e segundo com o batismo no Espírito. O batismo na água sendo a purificação e o segundo como o agente que o Espírito Santo é capaz de nos fazer. Em ambos, não é somente algo físico, mas sim algo que acontece de dentro para fora. Então, quando nós falamos que a regeneração, o símbolo da água, ele quer nos trazer ali que nós somos limpos de verdade, mas é de dentro para fora. E o que o Espírito Santo vai fazer é renovar a nossa mente, renovar tudo que somos. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que a promessa de Deus registrada lá em Ezequiel 36, eu quero ler com você. Vamos abrir aí, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25 e 26. A partir do verso 16, nós temos aí uma revelação que Deus dá a Ezequiel sobre a restauração de Israel. Nós podemos compreender essa restauração não como uma restauração somente de Israel, mas como uma restauração da humanidade. No verso 25 está escrito assim: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dareis um coração novo, e porei dentro da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei andar sobre os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e o observeis. Então, o que é prometido aqui no capítulo 36 é o que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, eu vou fazer uma restauração. A restauração que Deus é capaz de fazer é vinda da água e do Espírito, é um nascer de novo. Não é um coração de pedra, mas é um coração de carne, um coração verdadeiro. Então, Jesus está enfatizando que principalmente é necessário um renascimento espiritual, um renascimento para que nós possamos entrar no reino de Deus. Aí no versículo 6 Jesus vai complementar dizendo: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está nos demonstrando aqui é que nós somos feitos principalmente, né, que nós somos feitura do princípio pela qual nós somos gerados. O que isso quer nos dizer? O gerado é sempre igual àquilo que o gerou. A aliança antiga, ela só pode produzir vida antiga. Mas como a escuridão, por exemplo, pode gerar escuridão, mas é somente a luz que pode gerar luz. O propósito, a função, a ação é fruto de onde eu fui gerado. Ou seja, o que vai regrar o meu propósito, a minha função, a minha ação, o fruto que eu dou é de onde fui gerado. Aquele que é gerado da carne, ele vai ter propósito, função, ação e fruto da carne. Mas o que é nascido do Espírito tem ação, propósito, função e fruto do Espírito. Isso é interessante, isso é maravilhoso. Então nós conseguimos conhecer de onde fomos gerados a partir daquilo que somos, por meio das nossas ações, por meio das nossas funções, por meio daquilo que é nosso fruto. E aí no versículo 7, Jesus vai dizer também: não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus está falando assim, enfatizando, é necessário, Nicodemos, nascer novamente. O versículo 8, Jesus vai dar um exemplo de como que é essa ação do Espírito. Ele vai dizer: o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está demonstrando aqui é que nós não podemos controlar a obra do Espírito Santo. Ele opera de uma maneira que nós muitas das vezes não vamos entender ou compreender, predizer, controlar. Assim como você, por exemplo, não controla quando é nascido e como funciona o seu crescimento, o seu desenvolvimento, assim também você não pode entender, compreender e controlar o seu nascimento espiritual. É um presente concedido inteiramente do Espírito Santo. Isso nós vamos encontrar em Romanos 8, em 1 Coríntios 2, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, né? E aí Nicodemos vai dizer: como pode ser isso? Olha só, gente, um mestre conhecia todo o Antigo Testamento, mas não compreendia o que significava todos aqueles textos em que era predizido, em que era prometido um Messias.
Conhecer a Bíblia, então, de fato, não significa dizer que nós temos salvação, que nós compreendemos o poder que Deus está revelando por meio desta palavra. E é interessante porque nós devemos conhecê-la de fato. Não estou dizendo que nós não devemos conhecer a palavra, mas é importante entender que a salvação ela vem de fato, ela é oferecida plenamente quando nós entendemos que Cristo é o verbo, que Cristo é o princípio, que o Cristo é quem é capaz de gerar esta regeneração em nós. E aí no versículo 16, para fecharmos essa explanação sobre o capítulo 3, nós podemos dizer, aí está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que tenha a vida plena. As boas novas, então, é o foco deste versículo. O amor de Deus não é parado, não é estático, mas ele alcança, ele atrai, ele é um estabelecimento de um amor verdadeiro, de um exemplo verdadeiro de amor, que é qual? O amor sacrificial. Esse amor de Deus levou ele a pagar o maior preço, que é o seu Filho, pela redenção da humanidade. Então, quando nós partilhamos as boas novas de Cristo, nós devemos entender que isso significa desistir do nosso próprio conforto e abrir mão disso tudo por amor de outros, né? Crer em Cristo é mais do que compreendê-lo intelectualmente, é depositar nele inteira confiança e segurança de que ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos dar certeza da salvação e que pode nos transformar e trazer uma nova vida para nós. Então, introduzindo a nossa temática, esse texto ele é excelente para nós compreendermos algumas questões que nós vamos trabalhar a partir de agora. A introdução da nossa revista ela vai dizer que a Bíblia vai denominar essa obra de novo nascimento como regeneração. E essa obra, nós compreendemos a partir do capítulo 3, ela é obra inteiramente realizada pelo Espírito Santo. A conversa entre Jesus e Nicodemos, que é um doutor da lei, que é membro do Sinédrio, revela que nós devemos entender essa doutrina para nós entrarmos no reino de Deus. Nós devemos entender a doutrina bíblica da regeneração. Essa obra aqui, ela nos mostra que é uma transformação que não ocorre de fora para dentro. Não é uma coisa física, não é algo físico que é complementado, mas é algo que acontece de dentro para fora. É um nascimento espiritual, é uma recriação interior, de uma vida em que a pessoa passa da carne para o espírito. Essas e outras explicações nós podemos intitular então como regeneração. Professor, então quais são os objetivos dessa lição? São 3. Nós já explanamos um pouco sobre o texto e nós vamos complementar com os tópicos da nossa lição. Primeiro, relatar a conversa sobre Jesus e Nicodemos. Isso nós já fizemos e de fato quando você lê e expõe a Bíblia é importante para que seus alunos possam tirar dúvidas sobre o que aqui está descrito. Segunda coisa, nós devemos examinar a doutrina da regeneração, coisa que nós também iniciamos e nós vamos concluir durante os nossos tópicos. E terceiro, elencar os meios dessa obra regeneradora. Então no nosso primeiro tópico é Jesus e Nicodemos. Vamos aqui entender mais um pouco sobre o que nós lemos. Então, quem era Nicodemos? Nós já podemos entender. O contexto de João 3, ele nos revela que primeiro, Nicodemos era membro do Sinédrio, que Nicodemos ele era príncipe, ou seja, ele tinha um lugar de destaque, ele era pessoa importante, né, dentro do Sinédrio. E uma coisa também é nos revelada ali no contexto de João 3, que Jesus era extremamente conhecido pelos fariseus, que Jesus já era muito entendido e compreendido. O contexto de João 3 revela também que Jesus já era extremamente conhecido, uma figura conhecida em toda Jerusalém, inclusive pelos fariseus, tá? Isso nós podemos entender a partir do quê? Provavelmente Jesus ele era conhecido pelos milagres e sinais que ele estava realizando, como por exemplo transformar a água em vinho. Então, a partir deste milagre, provavelmente a fama de Jesus se espalhou em toda Jerusalém e especialmente entre os líderes religiosos, né? Nós não lemos, nós não vamos abordar João capítulo 2, mas é interessante que você possa o fazer. Explique, conte um pouco sobre este milagre, esse sinal, o que ele representa de fato para os seus alunos. Então foi diante desse cenário que Jesus desperta o interesse dos fariseus, incluindo um sábio entre eles chamado Nicodemos. Esse sábio judeu de grande prestígio, de grande destaque, ele tem medo, né, do que os seus colegas fariseus iam pensar sobre ele.
E aí Nicodemos procura Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. Nicodemos tinha dúvidas reais. O contexto aqui não é de alguém que vem afrontar Jesus. Nós podemos compreender pela forma em que é descrito, pelas dúvidas que são geradas em Nicodemos a partir do que Jesus fala, né? Mas sim alguém que tinha uma verdadeira dúvida sobre aquilo que Jesus estava ensinando, mas que não era capaz de enfrentar todo aquele sistema que ele fazia parte, que era o Sinédrio, tá? Então nós podemos entender que Jesus é reconhecido por Nicodemos como mestre. É isso que ele vai dizer, que Jesus era verdadeiro mestre por aquilo que ele fazia, né? O versículo 2 indica que Jesus é percebido por Nicodemos como autoridade, né? Então, até porque Nicodemos vai chamar ele de rabi, de mestre, né? Neste contexto, então, que a gente pode entender, não existia hostilidade. Existia sim alguém que queria compreender este novo ensino que é dado por Jesus. Então esse interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos para com Jesus em relação aos milagres que ele faz. Então Nicodemos entende que os milagres que Jesus realiza são milagres que somente alguém que está, né, diante da vontade de Deus, que era enviado por Deus, poderia realizar. Então, aí nós vamos entender um pouco mais de forma ampla sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3 do capítulo 3, Jesus vai afirmar um conceito sobre nascer de novo e nascer da água e do Espírito, né? Então, para podermos ver o reino de Deus, Jesus fala que precisamos nascer de novo. E isso vai deixar Nicodemos completamente perplexo, sem compreender nada daquelas afirmações. As palavras água e espírito aparecem muito frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo bem essa ideia, como nós tratamos lá durante o texto, de elementos fundamentais para a nossa admissão dentro desse reino celestial. Então, a referência entre água e espírito pode ser abordada por você, professor, como sendo o arrependimento de pecados, o batismo e uma nova forma de viver. Interessante que assim seja abordado, né? Assim como também nós vamos encontrar ali em João capítulo 3, verso 31, que nos dá essa base, e Mateus capítulo 3, verso 10 ao verso 12. Tá? Então o que nós podemos entender? Essa conversa entre Jesus e Nicodemos, escrita no capítulo 3 de João, nos traz então uma importância interessante. Jesus ele vem para falar sobre Nicodemos, sobre um nascimento de fato espiritual. Tá? Então, nosso tópico 2, o novo nascimento, a obra da regeneração. Vamos entender um pouco mais sobre esse novo nascimento? A palavra regeneração vem do termo grego palingenésia, que significa voltar a ser gerado novamente, ou ser gerado no ventre novamente. Então esse termo regeneração, um termo da soteriologia, doutrina da salvação, que nos quer descrever o ato divino em que Deus nos transforma do interior, que era de pecado, agora para uma nova vida. Então a expressão novo nascimento ou regeneração está vinculada, né, a essa doutrina que reafirma que Deus é capaz de trazer uma mudança, né, em que nos é ofertada graça, que nos é ofertada uma nova vida, que nos é ofertada então uma natureza que passa de ser carnal para uma natureza que não é mais corrompida, que não é mais caída, que de fato agora é purificada espiritualmente. Isaías também vai tratar um pouco sobre essa nova natureza que Deus quer nos trazer, quando ele revela a nós, né, sobre como os nossos atos de justiça são interpretados por Deus como trapo de imundícia. O que ele está nos trazendo é que qualquer ação de bondade pelo ser humano fora desse novo nascimento, fora de estar em Cristo como esse verbo, que é a ação perfeita de Deus, é interpretada por Deus como nada, como um trapo de imundícia, como sujeira. Mas quando em Cristo, quando somos nascidos de novo, nosso ato de bondade, ela não é meramente vontade da carne, mas vontade do Espírito. Então ela é revelada como uma obra de fato que pode nos proporcionar um nascer verdadeiro, uma obra verdadeira. Tá? Então Jesus aborda esse tema quando fala com Nicodemos ali que nós, se queremos ver o reino de Deus, nós precisamos nascer novamente. Esse é o novo nascimento, tá? O nosso segundo subtópico, do tópico 2,
a regeneração como obra exclusiva de Deus. Então, de fato, a regeneração é um ato que só Deus pode realizar. Nós não podemos ser capazes de entender, como Deus vai usar o exemplo do vento, né? Que a gente consegue ouvir o seu barulho, mas não conseguimos entender para onde ele está indo, né? Então, o que esse novo nascimento faz? Nos muda radicalmente, muda o nosso coração. Traz um coração não agora de pedra, mas de carne, que provoca uma transformação na sua vida, na nossa vida interior, né? Nesse contexto, então, Deus, ele vai efetuar a regeneração a partir de Cristo. Somente Cristo, né, por obra do Espírito Santo, pode nos conceder uma nova vida. É o que está descrito ali em Tiago, capítulo 1, versos 17 e 18. Em Tiago vai dizer: toda boa dádiva é dom perfeito que vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então nós podemos entender que essa obra só é tida pela obra de Cristo e mediante o Espírito Santo. A Bíblia vai nos ensinar que para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Então, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós afirmamos, como em Salmo 51, Davi o faz, que nós somos pecadores, que nós somos concebidos em pecado, a nossa pecaminosidade, mas também revela a nossa necessidade de termos um Salvador, de sermos gerados novamente. Então, por exemplo, em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo, ele vai afirmar que todos pecaram, Romanos capítulo 5, verso 12. Então isso sugere que cada indivíduo precisa passar pela experiência da nova regeneração. Esta obra magnífica, de fato, que o Senhor Jesus ele faz por mediante sua obra sacrificial na cruz, ele conquista a oportunidade que todos nós possamos passar por essa experiência de regeneração mediante a obra do Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo de nos regenerar só é possível porque Cristo veio na cruz, conquistou isso e foi ressuscitado e agora está nos céus, garantindo que nós possamos participar, termos coparticipação desta natureza, na linguagem paulina, né? E aí nós chegamos no nosso terceiro subtópico, que é os meios da obra regeneradora. Primeiro, essa obra regeneradora, como que ela ocorre? Mediante a operação do Espírito Santo. Então o conceito nascer da água refere-se, então, de uma forma metafórica, à ação purificadora do Espírito Santo. Então o batismo na água ele é uma questão que é muito física, que nos traz ali um símbolo, mas que nos demonstra uma ação que o Espírito Santo pode nos fazer, que é nos purificar. Aleluia por isso. Então, embora muitos interpretem, né, a água do Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, nós podemos compreender que essa regeneração não é algo simplesmente físico ou simbólico, mas é algo de uma transformação interior, como nós tratamos durante a nossa explanação do texto, que somente o Espírito Santo pode nos realizar. Então agora nós chegamos plenamente na interpretação de que nós devemos ter sobre essa ação do Espírito Santo. Não é algo que qualquer um pode realizar, não é algo que o batismo como algo simbólico faz, mas é algo que o Espírito Santo realiza. O batismo é algo simbólico, que nos faz enxergar aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos lava perfeitamente e nos torna puro, né? Então, nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito Santo, referindo àqueles que são nascidos do Espírito. Então, para sermos nascidos da água e do Espírito, entendendo que ambas obras complementares do Espírito, que somente o Espírito tem competência para fazer, nos mostra que a regeneração na vida do salvo é um caráter misterioso. Nós não podemos compreender, nós não podemos entender, nós não podemos controlar tudo isso, né? Então, mediante o Espírito Santo é que nós temos uma nova vida. Qual o poder da palavra de Deus mediante a isso? A palavra de Deus tem o poder também de nos regenerar. Então, conforme nós podemos ler, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas na incorruptível pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Então o que Pedro está nos mostrando? Ele nos está mostrando que a palavra de Deus tem aí o seu papel mediante essa obra restauradora do Espírito Santo. Então, semelhante ao que nós lemos em Pedro, nós também podemos observar em Tiago, capítulo 1, verso 18, complementando o que nós já lemos, né? Deus nos gerou pela palavra da verdade. Então a palavra é um instrumento pela qual o Espírito Santo nos gera essa nova vida. Então o Novo Testamento apresenta que, com clareza,
que o caráter regenerador da palavra de Deus é ferramenta poderosa utilizada pelo Espírito Santo para nos trazer uma vida que seja literalmente muito, mas muito viva e eficaz, porque ela pode alcançar lugares que o pecador sequer consegue compreender. Então, a Bíblia, ela é a semente que o Espírito Santo usa para ser gerada uma nova criatura dentro de nós. Então é imprescindível que um cristão viva uma vida mediante a palavra de Deus como essa ferramenta de nos trazer uma nova vida. E aí, terceiro subtópico é a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus, ela ensina que a intenção divina de todos os seres humanos é que nós possamos alcançar a salvação. Então anota isso aqui. Isso é interessante. O plano da salvação de Deus, ela revela que Deus tem uma vontade perfeita, que é não nos deixar condenados eternamente, mas é nos fazer salvos, nos fazer coparticipantes da sua natureza. Então, quando nós entendemos que nós seguimos a nossa vontade, nós estamos nos colocando como inimigos de Deus e estamos nos tirando deste novo nascimento. Nós estamos fazendo com que a obra que o Espírito Santo pode revelar seja descontinuada na nossa vida, né? Então, segundo a vontade permissiva, as pessoas têm liberdade de fazer suas escolhas, podendo até decidir não buscar, de fato, esse novo nascimento, mas também decidindo buscar um novo nascimento e aí se fazendo coparticipante de tudo que Cristo nos entregou e entre eles a vida eterna. Então, o ser humano não pode escapar dessa decisão. Eu gosto de contar uma história em todas as aulas que ministro, que é a história do menino em cima do muro. Havia um anjo de um lado e o diabo do outro. E aí o anjo ficava, o menino desce do muro, o menino desce do muro. E aí o menino se questionando, por que o anjo me pede para descer, mas o diabo continua sempre em silêncio. Ele questiona o diabo, diabo, por que você não me pede também para descer do muro? E aí o diabo responde para o menino, porque esse muro é meu. Então que essa história ela exemplifica que não tem como a gente deixar de decidir, não tem como a gente deixar de escolher ou um novo nascimento ou a condenação eterna. Quando nós abrimos mãos de decidir e optar pelo que Cristo nos entregou, nós estamos escolhendo, nós estamos decidindo e nós estamos fazendo a pior decisão de todas. Então escolha hoje, escolha nascer de novo, porque é somente assim que nós poderemos iniciar um processo que nos levará à vida eterna. Então, o que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos que a obra de regeneração é uma obra que somente o Espírito Santo pode nos possibilitar. É uma obra que Deus nos dá como presente. E que essa obra de regenerar, de nascer novamente, é o que nos faz sermos filiados em Deus. Nós temos a nossa filiação divina. Então, o pecador que se arrepende, quando ele promove ali uma fala de que ele realmente merece, que ele precisa ser regenerado, ele não está apontando apenas sua pecaminosidade, mas ele está apontando para uma necessidade de ter Cristo em sua vida, de nascer novamente. Que Deus possa nos capacitar para enfrentar a nossa velha natureza e garantir que o Espírito Santo possa plenamente dar vitória para que nós possamos nascer novamente. Professor, então isso é um pouco da nossa lição de número 2. Espero que ela possa te abençoar. Espero que essas falas que nós trouxemos aqui possa complementar a sua aula e que você seja muito usado por Deus ali na sua aula neste domingo. Que Deus te abençoe, que Deus te use e até a nossa próxima lição. Deus te abençoe. Até lá!